Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se. Eu quero refletir um pouco com vocês nessas belas palavras que lemos no Evangelho. Qual era o nome daquele tanque onde o paralítico estava? Não, esse não era o de Siloé. O tanque da leitura de hoje era o tanque de Betesda. Eu prometi que eu nunca ia fazer isso na vida, hoje eu vou fazer. Esse nome, Betesda, é o nome que, o Novo Testamento foi escrito em grego e ele usa. Lá no hebraico, Bet Hesed, casa de misericórdia. E eu quero refletir sobre o significado desse nome, Bet Hesed. Hesed é essa palavra que eu vou usar. Casa de misericórdia. Repete comigo, Hesed. Hesed. Não é difícil, né? E eu vou explicar por quê. Essa palavra significa misericórdia. É isso que o nome do tanque significa, casa de misericórdia. Mas não tinha nenhuma misericórdia sendo. Esse é um problema enorme ali. Na casa da misericórdia, Betesda, o que você tinha era, toda vez que a água era agitada, empurrão e uma disputa para ver quem ia chegar primeiro na água. Porque era o primeiro que chegava nas águas quando o anjo a agitava, que era curado. E aí você imagina o desespero que era, quando a Bíblia fala que existia uma multidão de pessoas ali, e era um que seria curado. Eu vou mais longe um pouquinho do que isso. Além de ser um lugar de extrema disputa física, inclusive, de empurrão e tudo mais para chegar primeiro na água, todas aquelas pessoas são consideradas pela lei no Antigo Testamento como pessoas impuras. E pessoas impuras não podem ir no templo. Ou seja, se você está numa condição que te deixa à beira da casa de misericórdia, um sacerdote jamais iria ao seu encontro, você não ia poder oferecer nenhum sacrifício pelo perdão dos seus pecados, você estava totalmente excluído da vida com Deus. Isso era a condição da casa de misericórdia. Agora esse nome parece bem irônico, não? Quando você diz que é casa de misericórdia, você olha essa situação, tudo o que você vê é não ter misericórdia. Meus amados, essa palavra Hesed que eu falei, ela é interessante porque ela tem duas traduções. Uma delas é misericórdia. A outra delas é vergonha, é desgraça. Agora você me diga, qual seria a melhor tradução para esse nome Betesda? É casa de misericórdia, ou é casa de vergonha, ou é casa de desgraça? Com certeza para aquele homem inválido que estava ali na leitura do Evangelho, isso é casa de desgraça. Há 38 anos aquilo era casa de desgraça. Mais ainda, vocês devem se lembrar que no Antigo Testamento nenhum trabalho podia ser feito no dia de sábado. Isso quer dizer que mesmo que um sacerdote pudesse visitá-lo, jamais poderia se oferecer algo a ele, jamais alguma coisa poderia ser feita por aquele homem, porque isso seria trabalhar no sábado, e isso era contra a lei. Aquela pessoa, naquele dia, estava mais desamparado do que todos os outros dias. Essa é a situação daquele homem.
totalmente abandonado. Meus amados, essa casa de misericórdia, essa Betesda que eles estavam, um lugar que beneficiava apenas quem estava mais forte, ou quem tinha bons amigos para poder te levar para a água. Se você não estava entre os mais fortes, e se você não tinha bons amigos, se você era o fraco solitário, nunca teria misericórdia para você. Se você estava como aquele homem paralisado, essa misericórdia nunca chegaria até você. Você ia terminar os seus dias na casa da desgraça. Agora, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. A situação dele estava tão desesperadora que Jesus ainda chega e faz aquela pergunta: você quer ser curado? Porque depois de 38 anos nessa situação, a esperança da pessoa se esvai, não é isso? O problema é que o nosso manco interior, aquele que mora aqui dentro de nós, assim como aquele, sempre inventa desculpa quando essa pergunta vem da parte de Deus. A primeira coisa que ele faz é o culpar um ninguém, que é um todo mundo ao mesmo tempo, né? Ninguém me ajudou, por isso eu estou aqui. A culpa é da falta de misericórdia dos outros, e é por isso que eu não consigo sarar, né? E a gente começa a usar essa justificativa. Meu amado, você quer tentar apostar o quanto Deus ouve todos os dias o mesmo tipo de desculpa da nossa parte? Por que que, afinal de contas, na sua caminhada espiritual, você fica paralisado? A sua vida em relação a Deus não caminha. E Ele vai ouvir também, da nossa parte, um monte de desculpas do mesmo jeito. É porque a igreja isso, aquilo, é porque os irmãos da igreja isso, aquilo, é porque eu não tenho tempo, porque o meu trabalho me consome demais e aí eu não consigo fazer devocional, é porque, e a gente começa a criar desculpa atrás de desculpa. Percebe que nós acabamos vivendo dentro dessa mesma casa de vergonha, dessa mesma casa de desgraça, literalmente sem a graça de Deus, porque a gente continua dia após dia arrumando desculpa. A gente continua dia após dia fazendo a mesma coisa que aquele homem faz, se justificando de por que você está naquela condição. Isso não é só eu ou só você, é todo mundo. Nem por isso é uma coisa normal e nem por isso é uma coisa boa. Nós ficamos nos justificando. E nos justificar diante de Deus, ao invés de simplesmente, quando Jesus vem com a pergunta, você falar, sim, eu quero ser curado. Significa resistir a essa graça de Deus. E resistir à graça de Deus é resistir ao próprio Deus. Existe uma coisa que é muito mais incapacitante do que a cegueira, do que a invalidez, do que a paralisia, é recusar-se a receber a palavra de Cristo, porque isso sim traz uma consequência muito pior. E aí nós vamos lembrar que não importa qual é o mal físico que cada um pode passar, por pior que ele seja, ele só vai nos acompanhar até o dia da nossa morte. Ali o mal físico termina. O problema é quando esse mal está no espírito. Ele não vai terminar no dia da nossa morte. Pior do que perder a vida é se perder na vida. E é isso o que acaba acontecendo. Na cidade onde eu venho, tem um cemitério
com dizeres bem interessantes, que acabou me marcando bastante a frase que eles colocaram em cima do portão daquele cemitério: aqui termina a dor da vida. Era um cemitério específico de um hospital com pessoas doentes ali, em um estado especial. E eu acho interessante porque as nossas doenças físicas realmente terminam ali, né? Elas vão acabar. A consequência de todo o mal que carregamos no corpo, no máximo, vai até ali. O problema é que Jesus olha para nós e, como Senhor de todo o tempo, Ele sabe, essa doença ela vai terminar. Porém, a doença que está no nosso espírito, ela não vai terminar quando a gente morrer. Ela precisa ser curada antes da morte. Se ela for curada antes da morte, nós estamos curados para a eternidade. Mas se nós morrermos doentes, essa doença não será curada depois disso. Isso preocupa aquele que é autor da vida e aquele que sabe o que nós passaremos depois daqui. E é justamente por isso que nós precisamos de uma solução que venha dele. Que tem aquele cheiro característico, porque é onde passa bicho. Mas ele é um pastor, e por isso mesmo ele passa por um portão que é das ovelhas. E ele vai ao encontro daquele homem sem ninguém ter chamado por ele. Ninguém foi lá e falou: Jesus, tem um cara ali precisando de ajuda. Jesus, ele caminha e entra na cidade e vai direto para aquela pessoa. Ele nem sequer foi solicitado ali, mas ele entra pelas portas da cidade, escolhendo a porta das ovelhas, porque ele é o bom pastor e ele vai atrás daquela ovelhinha que estava afastada, perdida, quebrada, e ele vai ao encontro dela. É a mesma coisa que você vai ver em todo o Evangelho de João. Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, ele pode fazer aquilo que não se podia ser feito antes. No capítulo 1, nós falamos do batismo de João Batista. Aquilo que o batismo dele não podia realizar, Jesus faz. No capítulo 2, falamos da purificação ritual, e aquilo que não podia ser feito, Jesus faz. No capítulo 3, nós falamos das pessoas que são batizadas porque aderem à religião, mas aquilo que não podia ser feito, Jesus vem para fazer. No capítulo 4, a água do poço de Jacó serve para matar a sede apenas por um tempo, e daqui a pouco você vai ter sede de novo, e Jesus vem para oferecer uma água da qual você nunca mais vai ter sede. No capítulo 5, a água que era agitada no tanque e que curava as pessoas, não podia atingir a pessoa que realmente estava mais necessitada. E Jesus vem para atender aquela pessoa. Nada do que todos os outros métodos, rituais e tudo mais podia realizar. Jesus vem para realizar. E é justamente essa água diferente que ele oferece, que pode fazer todas essas coisas. Então, ao invés de olhar para a água daquele tanque que nós achamos que é o tanque da misericórdia, mas que não apareceu misericórdia em lugar nenhum, ele oferece uma água que jorra do seu próprio lado perfurado na cruz. Essa água é diferente. Ele oferece na cruz algo muito maior, porque ele vai pegar a sua desgraça, a sua vergonha, ele vai pegar aquela sua Betesda que está a sua vida, vai assumir toda para ele mesmo na cruz. E em compensação ele vai te dar a Betesda dele, a casa da misericórdia de verdade. É isso que ele faz. É por isso que Isaías usa uma linguagem poética maravilhosa quando ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É justamente porque ele toma para si mesmo a nossa vergonha, ele toma essa desgraça e ele oferece dele mesmo a misericórdia que cada um de nós precisa. No caso daquele homem, ele precisava ouvir o levanta, toma teu leito e anda.
para cada um de nós existe uma palavra que nós precisamos da parte de Cristo. É Ele quem vai dar essa palavra, porque Ele vai assumir a sua dor, o seu pecado, a sua necessidade, que cada um de vocês passam, e às vezes só você e Deus está sabendo. Ele assume para si, e Ele te dá Betesda, uma casa de misericórdia, de verdade, dessa vez. Meu amado, assim como numa consulta médica, só ser tocado pelo médico não vai resolver, o benefício não é duradouro, você precisa de um acompanhamento, uma parte que vem do paciente. E por isso Cristo ressuscitado várias vezes diz aquela palavra que está em Apocalipse dos capítulos 2 ao 3, ele sempre diz às igrejas, a palavra é perseverança. Jesus ele vem para te dar misericórdia, e aí ele fala também para você, agora você vai perseverar. É isso que você vai fazer, tomar o teu leito, e agora você começa a andar, você vai perseverar. Porque existe um estilo de vida que é condizente com a vida da ressurreição. Ele começa quando nós dizemos para Jesus, sim, Jesus, eu preciso ser curado. Ele começa ali, e ali começa uma caminhada, onde você vai confiar na morte e na ressurreição de Cristo, ao invés de você tentar confiar nas suas próprias tentativas de se ajudar e se jogar na água, você vai confiar em Jesus. E você vai continuar a se conectar com aquela família que Jesus te dá pela fé. Você vai se conectar com aquela igreja que é uma cidade gloriosa, enfeitada, que Jesus vê com a glória de Deus, mas que tem portas abertas para chamar as pessoas de todos os lados. Um dia, nós entramos por essas portas. Alguns foram no batismo, outros depois de grande. Cada um tem seu tempo, mas nós um dia caminhamos para dentro dessa porta, que é a igreja, é a noiva de Cristo. E agora Ele nos coloca um caminhar ali dentro, nessa cidade, nessas ruas de ouro, que são a noiva de Cristo. Esse caminhar, né? Em outras palavras no Evangelho, significa levante, enrola essa sua cama cheia de desculpas para ficar paralisado, na qual você se deita, recebe a cura da parte de Deus e caminha. Quem vive nessa cidade santa que é a igreja, se torna uma verdadeira casa de misericórdia para todas as pessoas ao seu redor. Assim como Jesus se torna a casa de misericórdia para aquele homem, para tantas pessoas que foram recebidas, Jesus no final do Evangelho de João diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. É Jesus nos dando a missão de fazer o trabalho dele, é o mesmo trabalho de Jesus. Ele é casa de misericórdia pela qual nós entramos, e agora ele fala, você agora também é casa de misericórdia para as pessoas que estão à sua volta. E não é pelo seu poder, não. É pelo poder de Deus que flui através de você, porque você é filho de Deus. Isso é trocar a desgraça das pessoas que estão desencaminhando pelo mundo, sem esperança, sem nem saber se querem ser curadas ou não, né? E trocá-las por verdadeira misericórdia. Por isso, cada um de nós recebe uma missão que é nada menos do que uma missão divina. É uma missão que é dada por Deus. Isso é um verdadeiro ministério de cura, no seu sentido mais absoluto. Eu posso não ser capaz de estender minhas mãos para cada um de vocês e livrar vocês de alguma doença que vocês tenham. Queria muito eu ter um poder desse e sair todo mundo daqui sempre saudável e tudo mais. Deus não me deu esse poder, mas Ele dá um poder diferente, de eu compartilhar a palavra dEle com cada um de vocês. E seja lá o mal que vocês tiverem, se Deus quiser, vocês podem ser curados no curso dessa vida. Se não quiser também, vocês vão terminar o curso dessa vida, mas vocês vão chegar diante de Deus
sem nenhuma enfermidade no seu espírito. Isso Ele dá. E aí vocês terão toda a caminhada da eternidade dentro daquela cidade maravilhosa que é Jerusalém. Toda vez que nós oramos o Pai Nosso, eu vou descer daqui, chegar um pouco mais perto. Toda vez que nós oramos o Pai Nosso, uma petição ali é especial. Livra-nos do mal. Jesus vai nos livrar do mal de modo definitivo. Um dia, quando essa nossa natureza, que já é marcada pelo mal e pelo fruto do pecado nosso e as consequências do pecado dos outros na nossa vida, isso um dia cessa. Ali, naquela hora, o sentido dessa palavra vai ser completo na sua vida. Deus vai ter livrado você do mal, porque você caminha com Cristo. Porque apesar de todas as suas falhas, Cristo te vê como aquela noiva do Apocalipse, uma cidade bela, adornada com a glória de Deus. Você se tornou casa de misericórdia para quem estiver à sua volta. Porque o amor que vem dele flui através de você para as pessoas que estão à sua volta. Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus para outra pessoa, você está se tornando esse canal, essa casa de misericórdia para cada um dos que estão à sua volta. Jesus abençoe cada um de vocês, porque essa missão é dada por Deus a todos nós. Amém? Com base nisso, eu só posso convidar os irmãos a se colocarem de pé e ofertarmos a Deus a nossa vida, recitando essas palavras. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Senhor, guarde cada um de vocês, podemos nos assentar. Nós vamos ao momento